Oi, eu sou a RDV e você está no Nova Polis. Vamos embora para fazer mais uma análise de notícia aqui. Não foi sugerida por ninguém, mas eu agradeço a todos que sugerem notícias no novapolis.com.br. Eu estava vendo aqui o Linhagem Geek falando sobre mais um fracasso da Avenida Brasil. E isso traz um tema recorrente na mídia hoje em dia, que tudo está flopando e sempre precisa recaustar conteúdo para tentar atrair o público, mas o público já não está engolindo mais, né? A mídia tradicional, a mídia legada, ela vivia com a escassez. Então, qualquer produção que eles colocavam na TV era a única opção que tinha para a pessoa assistir. Então, por exemplo, assim, na minha infância, só tinha Mario e Sonic, né? E, consequentemente, as crianças gostavam do Mario ou do Sonic. Hoje em dia tem diversas opções, às vezes fora de jogos, TV, enfim. Então, naquela época, tudo que se colocava para o público, aquilo lá virava uma verdade incontestável, né? E o que a TV sempre busca com essas produções de novela e outros produtos audiovisuais, né? É atingir o maior público possível. E isso hoje não é possível, porque você tem uma TV aberta que você tem aquele espaço de horário para você pegar um público específico, né? A TV trabalha com pessoas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso, né? Então, é, tem que pegar as pessoas no momento certo, na hora certa. Só que aquelas pessoas, será que estão realmente interessadas em assistir aquilo que está passando? Às vezes tem alguma coisa melhor para ver no streaming, nos jogos, na rede social, né? Então, basicamente o que a TV faz é trabalhar com pessoas, né? Que tem um, um, uma afirmação, aqui tem uma frase do William Bonner aqui, que ele comparou o telespectador do Jornal Nacional com o Homer Simpson, né? Ele falava que o telespectador de Jornal Nacional não tinha que pensar, só tinha que receber tudo mastigado, né? Ele depois pediu desculpa, mas é assim que trabalha. Eles produzem uma novela, produzem algum programa, eles estão querendo atingir aquele público específico. Só que aquele público específico legado, naquela época legada, era, era sofrer de escassez, então não tinha opção. Hoje em dia não tem opção, então o público específico é muito mais fragmentado, é muito mais segmentado. E eles ainda continuam insistindo na grande estrutura planificada de cima para baixo, como a escola de Frankfurt propunha, né? Aí aqui tem aqui quem não conhece a escola de Frankfurt, né? O Olavo de Carvalho falava muito do marxismo cultural. Boa parte desse marxismo cultural veio da escola de Frankfurt, né? Então, esses autores acreditavam que a mídia servia para doutrinar a população, né? Então, tem uma frase aqui do livro aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui. Que seu primeiro sentido era uma sociologia crítica que via na sociedade uma totalidade de antagonismo e não banira o seu pensamento em Hegel nem em Marx, mas se considerava seu herdeiro. Então, eles queriam propor o fracasso da Revolução Alemã de 1919 e 1923. Esse cara sem entender por que a Revolução aconteceu na Rússia, mas não acontecia na Alemanha. E eles começaram a pensar, assim, pô, o Marx então estava errado, porque falou que quando a população, quando o trabalhador, o proletariado começasse a se inflamar em revolução, ia pegar em todo lugar. E não pegou. Então eles começaram a repensar isso. Eu falei assim, talvez ele não esteja errado, talvez existam outros mecanismos que estejam freando a revolução. Então esses autores aqui da Escola de Frankfurt começaram a propor essa teoria crítica marxista para questionar as superestruturas, né? E mais posteriormente, né, Gramsci, em seu livro, ele falou sobre a hegemonia cultural. E falava que quem domina impõe a visão do mundo. O que remete às TVs abertas, né? Elas sentiam no poder de definir o que era certo e o que era errado para a população, né? E, e esse modelo esgotou.
não dá mais para definir de cima para baixo o que as pessoas querem, porque as pessoas criaram opção, né? A hegemonia cultural que domina e impõe a visão de mundo e a filosofia da prática, que é a filosofia que une a ação prática e a transformação social, esgotou, porque as pessoas têm a opção de streaming, de jogos, entre outras coisas. O que acarreta isso? O esgotamento, a percepção desse esgotamento, né? Que, o, que a Marvel demitiu funcionários lacradores às escondidas. Então, eles estão percebendo que esse modelo já não está funcionando mais. Impor uma visão para a população rejeita, né? Outro fato importante do esgotamento desse modelo que as empresas privadas estão sofrendo é o que o gigante Richard mostra aqui no canal deles aqui, vão acompanhar um pouco, né? Que é o CEO da BlackRock falando que a, era importante que as empresas forçassem o comportamento nas pessoas. Você tem que forçar comportamento nas pessoas, você tem que forçar comportamento nos seres humanos, nas empresas. Na BlackRock a gente já está fazendo isso, 2017. 54%. Então ele vai falando aqui, depois vocês acompanham no canal dele aqui, mas a mudança de paradigma é visível aqui. Mas agora, olha como a coisa mudou. Estamos em 2025, eu voltei até no começo de novo, porque o repórter pergunta, você acha que a era woke foi um fracasso? Vocês exageraram? Do you believe the woke Olha a mudança de postura. era a failed experiment? Primeiro que ele reconhece a existência da coisa. Algo que o senhor Miguel Loquia e tantos outros louquinhos fizeram questão de fingir que não estavam vendo. Enquanto muitos deles ficaram milionários, convenhamos, né? Também tem a questão do interesse pessoal e eu entendo perfeitamente isso, embora não concorde e ache ridículo. A cultura woke deixou tanta gente milionária no Brasil. Aquela bolha imunda do Cellbit, por exemplo, tantos outros. Outro caso que mostra a manipulação desses marxistas culturais é a co-founder da Sweet Baby Inc., né? Ela fala que as pessoas identitaristas tinham que aterrorizar os seus gestores. Vamos acompanhar aqui um pouco. Working in AAA, which I did for many years, put this stuff up to your higher-ups, and if they don't see the value in what you're asking for when you ask for consultants, when you ask for research, go have a coffee with your marketing team. Ela fala assim que quem trabalha na indústria do AAA, né, jogos AAA, né, é que ela não tiver conseguindo os resultados que ela fica pedindo de mais inclusão, essas coisas, né, ela tem que ir no café das pessoas, do café do time. And just terrify them. E aterrorizá-los. With the possibility of what's going to happen if they don't give you what you want. Aterrorizados com as coisas que podem acontecer se eles não colocar o que eles querem. Então você fala assim, eu quero um protagonista LGTB. O que pode acontecer? If you're a creative work. Então é isso, né? O resultado disso, assim, do esgotamento das pessoas e das opções, acontece aqui, né? Que foi criada essa página aqui, Sweet Baby Inc. Detected, que começou a listar todos os jogos que a Sweet Baby Inc. participou como consultoria, enfim. E esses estúdios começaram a quebrar. Com isso, pararam de contratar a Sweet Baby Inc. O que eu quero dizer com isso? E enquanto essas práticas do marxismo cultural acontecerem nas empresas, não tem problema, porque elas precisam do lucro. Quando elas começam a ter lucro, no começo elas até acham legal impor as coisas para as pessoas, mas com o tempo elas vão desistindo, né? Igual o caso da BlackRock, que falava que impunha, depois falou assim, não, acabou, isso aí não tá dando certo, porque o lucro vai acabando, né? E a Sweet Baby Inc. é a mesma coisa. O problema é quando isso vem do Estado. Porque o Estado ele tem capacidade de investir a longo prazo, porque ele não precisa ter lucro. Ele tem os bezerrinhos dele lá que dá carne, que dá leite. Então, os bezerrinhos, a analogia aqui é eu e você, né? Então, eles podem ficar investindo, né? Tem um caso, assim, que você entender como que é um ataque a longo prazo não é possível numa empresa.
o caso desse backdoor aqui, que foi um ataque de longo prazo e foi coordenado por mais de uma pessoa e durou muito tempo. Então, isso aqui não poderia ser feito por uma empresa privada, porque como que a empresa conseguiria manter uma atividade dessa de vários hackers juntos para destruir um código e, e sem ter lucro nenhum? Isso foi feito por Estado, né? A suposição do pessoal que seja um ataque russo, porque pelos commits que foram realizados, o nome do atacante é Jantan. Jantan, sei lá. Enfim. E ele fazia os commits com o TC da China, TC mais 8. Então, só que o comportamento dos commits não era consistente. Então, os mais suspeitos que possam ser principalmente da Rússia, né? Vamos lá, né? Um cara fazer um ataque com o nome chinês, com um TC chinês, tá querendo jogar toda a culpa para a China, né? Mas perceberam que faz mais sentido ser de Moscou, Bielorrússia, e alguns são do Irã. Então, é o Estado patrocinando esse tipo de ataque. Então, o que eu quero, em resumo, é o seguinte: quando esses ataques vêm de empresa privada, não tem problema, porque o lucro vai fazer elas desistirem. O problema é quando vem do Estado. Esse aí tem dinheiro infinito para manter qualquer ataque contra pessoas, né? Bem, pessoal, isso aí é o que temos para hoje. E agradeço a todos que deixaram o like, curtiram, compartilharam. E até a próxima.